nos levar a Deus em oração para começar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, agradecemos, Senhor, por mais uma vez, por mais essa oportunidade, Senhor, que estamos juntos para estudar a Tua Palavra, que o Senhor nos oriente, abre o nosso entendimento, Senhor, para que aprendamos de verdade, Senhor, guardamos o nosso coração, seja de grande proveito para a nossa vida espiritual, Senhor, para o nosso dia a dia, Senhor, entender, compreender a Tua Palavra. Abençoa, Senhor, esse estudo que vai ser feito, que o Senhor seja conosco e nos ajude abrindo o nosso entendimento. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós temos um recado aqui do irmão Sebastião. Pastor Arthur, eu não estou conseguindo ouvir. Está entrando tudo, mas o som não tem. Eu estou ouvindo, irmã. Tá me ouvindo, irmã? Tá me ouvindo, irmã Terezinha? Isso, ela está sem o som. Lembra que tem o problema de ela não colocou o microfone. O que eu toquei foi a mensagem. Vocês estão ouvindo? Não colocaram o microfone. A mensagem que eu toquei foi do WhatsApp. Está conectando o áudio. Parece que tá. Quem é que tá? Tentando. Irmã Rita tá no breu lá. Boa noite, irmã Rita. Boa noite, pastor. Tá certo. Muito bem. Vamos chegando ainda. Isso. A Josefa tá conectando também. Sim, o irmão Sebastião não conseguiu conectar ao áudio. Vamos aguardar só esses 2 minutinhos. Eu sei que a coisa ficou mais complicada, né, com o áudio. Aí eu não sei se alguém consegue explicar lá para o irmão Sebastião. Desligaram o vídeo, a irmã José também não consegue entrar. Deixa eu. Tá. Então, irmãos, a ideia hoje é discutir especialmente capítulos 1 e 2, mas primeiro quero ouvir se conseguiram ler no mínimo 4 vezes o livro de Filipenses essa semana, o que acharam, o que aprenderam. Depois nós vamos discutir aquelas 2 questões que eu mencionei. Mas é com os irmãos. Uma coisa diferente e nova essa semana do que na semana passada. Só estou ouvindo motos. Quem conseguiu ler pelo menos 4 vezes essa semana? Eu consegui. Eu li todos os dias, só não li hoje. Eu não li. Mas eu não sei o que fazer mais. A irmã África falou que conseguiu ler todos os dias, só não hoje. É. Eu li pelo menos 4 vezes, eu li também. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Então a irmã leu 5 vezes. Não, 6, né? Hoje ela não leu, né? Mas seria 7, né? Eu acabei lendo 2 vezes hoje, porque eu fiz 2 tarefas e eu tive que ler uma vez cada tarefa. Então, foi bom ler 2 vezes. É rápido, né? Irmão Aldo, o que o irmão disse? Leu? Eu li pelo menos 4 vezes, eu li também. Quanto mais a gente
ler, mas a gente vai aprendendo, né? Uhum. Parece que a irmã Rita teve... Ah, tá aqui ainda. E tá difícil para a irmã Terezinha. Tá, eu não sei ajudar porque eu não entro dessa forma. O que chamou a atenção nos primeiros 2 capítulos para os irmãos essa semana? Eu gosto de ver o pensamento de Paulo com relação à pregação do Evangelho. Ele diz ele que se estão pregando o Evangelho de Cristo, mesmo que seja para poder causar transtorno à vida dele, ele não se importa, não. O importante é que continue pregando. Isso. Eu acho interessante que em outros lugares ele fala forte contra aqueles que distorcem o Evangelho. Então, aparentemente, ele achava que eles estavam pregando o verdadeiro Evangelho, mas fazendo isso por ciúmes ou por tentativas de passar a raiva nele, né? Ele preso e eles não, coisa assim. Então mas para ele não leva essas coisas pessoalmente, né? O importante é que o evangelho é pregado. Também achei isso interessante. O que mais, irmãos? Outra coisa interessante que eu acho também é que, até comentei com o pastor Arthur, é que ele não estava muito ligando de viver aqui na Terra, não. O desejo dele principal era de estar com Jesus Cristo. Esse daí, acho que ele não tinha dúvida nenhuma da sua salvação, viu? O apóstolo Paulo não tinha dúvida nenhuma da sua salvação. Ele diz, eu quero morrer e estar com Cristo. É verdade. É verdade. O que mais, irmãos? Aparentemente tinha. É tão ruim que só os pastores estão falando, né? Mas Eu tenho um monte de coisa para falar, mas eu queria que os irmãos participassem. eu vou esperar mais um pouco. Eu vou dar oportunidade aos irmãos. Podem falar. Aí vai ficar aqui olhando um para a cara do outro. Eu vou ficar olhando para minha esposa, que ela é mais bonitinha. Ele fala. Então, se sejam estabelecidos para anunciar o Evangelho, né? Com o amor e o Espírito e a colaboração, e os outros aproveitam da prisão de Paulo, né? Sim. Para se aproveitar Paulo com um espírito de competição e inveja, que querem assumir a liderança. Uma coisa interessante dessa sessão, irmã Neia, é que aparentemente havia um tipo de disputa para ver quem pregava mais. Então, eles estavam brigando para saber quem era mais evangelista, né? Vamos fazer isso na igreja qualquer hora dessa. Vamos ver quem é mais evangelista. Não vamos não, pastor Lailton? Não nos moldes daqui do versículo 17, né? Eu lembro, quando eu era jovem, tinha uma disputa para ver quem lia mais a Bíblia e quem conhecia mais. Acabou sendo uma coisa boa, apesar da todo mundo querendo ganhar. Maafra estava querendo dizer alguma coisa?
Eu só ia falar que o pastor falou que ele achava melhor morrer. Ele falou que o morrer para ele o viver para ele é Cristo e o morrer para ele é lucro. Então, ela, apesar de antes ele era um perverso, mas acho que ele se converteu mesmo, que, né? Ele tem muito amor. O viver dele para ele é Cristo, né? Para ele é lucro, então acho que ele se arrependeu do que ele fazia, mas ele mesmo sofrendo, eles falam em alegria e ele ora para ele orar para os irmãos aumentar a oração, para que também faça oração que vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento. Então, ele tinha muito amor também pelos companheiros deles. Ele mesmo lá preso, mas ele estava preocupado com os que estavam fora, né? Estava. Agora, eu acho que esse ponto que a irmã observou é muito, muito importante. Lembra que não era só que ele perseguia a igreja, ele odiava Jesus Cristo, mas agora ele vive só para Jesus Cristo e o desejo dele é conhecer. A mudança foi de 180 graus, né? Ele converteu mesmo, no sentido literal. Ele estava indo numa direção e voltou e começou a ir na outra, né? Quem era o inimigo dele se tornou a posse mais preciosa. Eu dei a tarefa de falar, de perceber o que ele falava sobre o Evangelho e também sobre Cristo. Lembra que semana passada eu estava me referindo a um comentarista que disse que nesse livro apareceu mais do que qualquer outro livro a palavra Evangelho, mesmo que ele não define. E é verdade. Mas o que eu descobri, porque eu fiz uma lista, é que a palavra evangelho ou o conceito do evangelho aparece na primeira metade do livro. Na segunda metade, ele diz que Evódia e Sinti, que se esforçaram juntas com ele no evangelho. Ele fala do início do evangelho quando partiu de Macedônia, só. Mas ele fala umas 8, 10 vezes nos primeiros 2 capítulos sobre o Evangelho. Eu achei isso interessante. O que os irmãos descobriram sobre o Evangelho e os ensinamentos de Paulo sobre o Evangelho? Eu achei interessante. Eu acho que não está funcionando o meu áudio, né? Não, está funcionando sim. Ah, tá. Então, quando a gente estava estudando 1 Pedro, essa epístola, o Pedro estava dizendo para as pessoas se comportarem de uma maneira que até os descrentes não iam achar eles quebrando leis e fazendo coisas que iam resultar no governo ser contra eles, né? Mas nesse caso, no livro de Filipenses, o Paulo, que mesmo não querendo fazer alguma coisa contra o governo, acabou na prisão. No versículo 12 do capítulo 1, ele fala que, já que ele está na prisão, mesmo sem querer, foi para maior proveito do evangelho, que até os guardas estavam se convertendo e os irmãos estavam tomando ânimo para pregar o evangelho com mais ousadia. Então, não é para a gente buscar alguma controvérsia que nos ia deixar acabar na cadeia, mas estando lá,
Deus deixou ele usar isso de proveito. Legal. E estamos perdendo gente. Sebastião. Ah, tá difícil para eles, coitados. Estão tentando de novo. Não. E eu acho que a irmã Rita. Rita também. Josefa Tá e difícil. Adair. Tem que ensinar. Irmãos, o que mais vocês viram sobre o Evangelho? Ele fala no capítulo 3, do versículo 2, e nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando em cada um os outros superior a si mesmo. Então, nós temos que não se julgar melhor do que ninguém. Nós temos que tá compartilhando o que nós aprendemos com aqueles que não conhecem, e não fazer por vanglória, fazer por humildade, ser humilde. Sim. Então, eu não sei, mas é o que eu penso, né? Sim, não, é verdade. E aqui ele está falando contra o que as pessoas estavam pregando de judaísmo, né? E ele aqui está falando para não fazer isso, né? Pensar nos outros. E mais tarde ele vai dar o exemplo de Jesus Cristo. Mas é isso mesmo. Mais alguém? Desculpe, irmãos, é o Sebastião. Eu imaginei. Mais alguém? Paulo também falou que os filipenses estavam junto com ele quando ele fazia a defesa e a confirmação do Evangelho. Capítulo 1, versículo 7, ele está falando que é justo que ele pense de todos eles dessa forma, que ele traz eles no coração, seja na minha algema, seja na defesa e confirmação do Evangelho. Então, eles estavam com Paulo em qualquer uma dessas situações, tanto na defesa e confirmação do Evangelho. Mas o que quer dizer confirmação do Evangelho? Responda aí, pastor Laís. Quer dizer, confirmação do Evangelho? Aham. Eu acho que ele está pensando em ou seja, para aquelas outras pessoas, porque ele estava num julgamento, ele estava preso, né? Então, ele estava ali sendo questionado do que ele estava pregando e confirmando o que ele estava pregando agora diante de um julgamento, né? É uma palavra jurídica, né? Eu olhei rapidamente no meu léxico, o meu dicionário em grego, e diz alguma coisa sobre o processo de estabelecer ou confirmar a validade de alguma coisa.
Tá difícil hoje, todo mundo telefonando pra gente. Esqueci o nome do homem que anota a minha Bíblia, mas tudo bem, não vem ao caso. Ryrie, isso. Charles Ryrie. Ele diz que esses termos, como algemas, defesa, confirmação, eram termos jurídicos empregados em tribunais, e Paulo afirma que os cristãos em Filipos participaram de seu testemunho ousado perante um tribunal em Roma. Ou pelo menos é isso que ele anota aqui. O que eu ia dizer é que a passagem diz que ele traz os filipenses no coração dele, e até quando ele está na prisão ou quando ele está diante do tribunal, né? Ou seja, não é que os filipenses estavam fisicamente presentes com ele, embora através de Epafrodito estava um pouco, mas que ele estava pensando neles, eles estavam no coração de Paulo quando ele estava na prisão e quando ele estava diante de César ou tribunal, porque ele entendia que ele estava fazendo isso por ele. Eu acho interessante também que ele vê e a gente vê isso em Atos, mas ele percebe que quando ele tem que responder ao tribunal, e as acusações, se você vai lembrar, a acusação dos judeus era que ele estava causando motim, que ele estava sendo desordeiro, esse tipo de coisa, mas ele encarou isso como uma oportunidade de defender não a conduta dele, mas o Evangelho de Jesus Cristo diante dos líderes, né? Primeiro em Antioquia e mais tarde diante de César, né? Então, para ele não era ele que estava em julgamento, mas o Evangelho, e a ideia é que ele estava para defender o Evangelho, né? Ele estava lá para defender o Evangelho diante deles e confirmar o Evangelho, ou seja, livrar o Evangelho de qualquer acusação. Eu acho que a opinião do pastor Mark é melhor do que a do Harry, porque o versículo deixa claro que ele estava com ele, né? Ele diz: eu os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho. Isso ele fez sozinho, a defesa e a confirmação do Evangelho, mas ele trazia os filipenses no coração. E a gente dá para ver em outros textos também que eles enviaram para lá para poder suprir a carência de Paulo e fazer aquilo que eles não podiam fazer, né? Eu estou baseando a minha opinião no que diz a versão em português. Eu estou vendo que eu não olhei no grego ainda, então pode ser que quando eu olhar o grego, eu fico mais como o Ryrie. O Ryrie, eu estou olhando uma versão em inglês rapidinho, que é mais rápido ler inglês que grego, e a versão em inglês diz assim, que é justo de eu pensar dessa forma sobre vocês todos, porque eu vos tenho no meu coração, já que tanto no meu aprisionamento e na defesa e confirmação do Evangelho, vocês todos são participantes da graça comigo. Então, se a nossa versão em português dá a ideia do que eu falei. O que Ryrie está falando conduz com outra interpretação do mesmo texto.
E eu tenho que olhar no grego para saber, e eu não fiz isso ainda, e eu não tenho como fazer isso agora. Nesse exato instante. O que eu achei interessante é a forma que ele fala no do Evangelho. Né? Ele fala, só para os irmãos verem uma forma de fazer um tipo de estudo, toda vez que a palavra Evangelho, ou a pregação da palavra, ou pregação de Cristo, que é a mesma coisa, apareceu, eu anotei. E o que eu descobri é o seguinte, que o Evangelho é algo no qual pode haver cooperação. Isso no capítulo 1, versículo 5. Ele está orando e agradecendo pela cooperação no Evangelho que os filipenses tiveram com ele. Deve ser, talvez, no evangelismo, mas também na participação da igreja. Ele falava em termos de defesa e confirmação do Evangelho, tanto no versículo 7, que nós já vimos, mas também no versículo 16, onde ele diz, esses por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Ele está falando daqueles que pregam mais ousadamente, com boa reputação. Paulo buscava o progresso do Evangelho, então, capítulo 1, versículo 12, então o Evangelho é alguma coisa que pode progredir. Imagino que isso acontece quando o Evangelho, a mensagem do Evangelho é espalhada e mais pessoas chegam a crer no Evangelho. Pregar o Evangelho é equivalente a falar a palavra de Deus e proclamar ou pregar a Cristo. Isso no capítulo 1, versículos 14 a 18. Ele usa essas frases, né? Falar a palavra de Deus, proclamar Cristo, pregar a Cristo, tudo intercambiavelmente para significar a mesma coisa. Ele fala no capítulo 1, versículo 21, em termos de progresso e gozo da fé. A fé aqui a fé evangélica, né? Fé no Evangelho. Capítulo 1, e eu disse versículo 25, mas na verdade, sim, versículo 25. E convencido disso, estou certo que ficarei e permanecerei com vós para o vosso progresso e gozo da fé. A fé tem que ter um objeto. Imagino que o objeto e o conteúdo dessa fé é o Evangelho. No capítulo 1, versículo 27, ele diz que devemos viver acima de tudo de modo digno do Evangelho. Então, o Evangelho não é só a proclamação de salvação em Jesus Cristo, mas produz uma mudança de vida. Nós devemos viver de forma digna. O Evangelho é algo pelo qual nós devemos lutar unidos. Capítulo 1, versículo 27. Ele fala em preservar a palavra da vida, capítulo 2, versículo 16, que diz, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Ele está falando para os filipenses que eles deveriam fazer tudo sem murmurações, nem contendas, devem se tornar irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, resplandecer como luzes no mundo, e junto com essa lista preservando a palavra da vida, que seria o Evangelho, para que uma coisa que eu falei no domingo, né, que uma pessoa genuinamente salva nunca deixa de crer no Evangelho. É disso que Paulo está falando aqui, que eles preservam a palavra da vida, eles não se desviam do Evangelho na sua fé. Ele fala em termos que Timóteo serviu ao Evangelho, que Evódia e Sintique se esforçaram juntas com Paulo no Evangelho. Ele fala do início do Evangelho quando partiu de Macedônia. Isso
Timóteo, capítulo 2, versículo 22, Evódia e Sintique, capítulo 4, versículo 3, e o início do Evangelho, quando partiu de Macedônia, deve ser quando o Evangelho chegou à Europa, capítulo 4, versículo 14. Então, como que nós podemos resumir tudo isso? O Evangelho é uma mensagem e uma causa, mas uma causa que envolve toda a pessoa que se envolve nela, não é algo que apenas se acrescenta à vida, é algo pelo qual se luta e até se morre, né? Ele estava disposto a morrer pelo Evangelho. Então, o Evangelho é mais valioso do que a vida, mas nota que é alguma coisa a qual ele dedica a sua vida toda para que isso aconteça. Muitas pessoas querem acrescentar Cristo à sua vida, e tudo que Paulo está dizendo em Filipenses é que Cristo não é. Agora eu sou crente, agora que eu sou crente, eu vou acrescentar Jesus Cristo ao meu calendário. Agora, todo dia eu vou gastar um pouquinho de tempo na palavra de Deus e ao domingo eu vou para a igreja pelo menos uma vez. Não é assim que Paulo pensava, não é assim que ele vivia. Ele lutava pelo Evangelho, ele vivia de modo digno do Evangelho, ele defendia e confirmava o Evangelho. E assim agora eu vi! Conseguiu! Tem que lembrar onde é, para a próxima vez conseguir, viu, irmã? Mas, pastor, eu nunca precisei fazer essa transação doida aqui, não. Eu fiquei digitando aqui, ó, até achar o tal do telefone. Vocês são lindos. O Aldo disse que mudou também e que ele teve que fazer a mesma coisa. Mudou. Por isso que eu não entendi muito. Eu e o Bastião estamos aqui há horas tentando, desde mudamos as 8 até horas. A internet para a Nextel. E agora que entraram, tem alguma coisa para contribuir? Eu vou pedir uma coisa. Para o senhor me explicar esse versículo. Esse versículo eu já li ele muitas vezes, mas eu queria que o senhor me dissesse. Deixa eu ver se eu acho aqui. Quando ele fala, posso naquele que me fortalece. Me explica para mim. Onde é que... O importante é a gente perceber o contexto, porque muitas pessoas colocam isso como adesivo no seu vidro, né? Sim. E eles estão falando sobre, eu posso ter vitória na minha vida, eu posso ter uma firma, eu posso comprar um bom carro, tudo eu posso naquele que me fortalece. Mas não é isso que ele está falando. Tá percebendo que no contexto, ele está agradecendo aos filipenses porque eles ajudaram ele, né, financeiramente. Sim. E ele está dizendo no versículo 11, eu digo isso não por causa da pobreza, ou seja, eu não me importo com pobreza. Eu tô alegre que vocês me ajudaram, não tanto por mim, mas por vocês. É isso que ele está dizendo isso. Mas ele explica isso quando ele diz, eu não digo isso por causa da minha pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu posso estar contente quando eu tenho dinheiro, eu posso estar contente quando estou passando fome, eu posso... aprendi a estar contente quando eu tenho uma casa para morar ou quando não tenho, quando eu estou num barco no meio do mar ou até naufragado.
é isso que está dizendo. Ele pode, é isso que ele aprendeu. Ele pode passar qualquer coisa, boa ou ruim, porque Cristo o fortalece quando ele passa por isso. Ele não está dizendo que Cristo vai dar vitória para ele viver uma vida bem boa nesse mundo. Ele está dizendo exatamente o oposto, que ele pode fazer qualquer coisa no sentido de estar contente em qualquer situação, porque Cristo fortalece. Esse acontece. Ah, tá. Agora eu entendi. Eu quero perguntar, não é bem uma pergunta. Sim. É uma explicação. Em um mundo em que vivemos, se há pessoas que realmente cumprem o que está escrito aqui, o em que pensar. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seria isto que ocupa o vosso pensamento. Veja bem, eu sei muito bem que nós somos obrigados a seguir essas regras. Mas 90% da população, eu não digo 90%, mas uma boa parcela da população não segue esse ensinamento. Inclusive, eu acho que até nós mesmos, em determinado momento, a gente extrapola os limites. O que o senhor poderia me explicar alguma coisa a respeito disso aqui, não? Olha, do Novo Testamento, Paulo está regularmente nos ensinando que a nossa mente tem que ser transformada. Esse é o segredo da vida cristã. E aqui ele está nos dizendo que nós todos somos... Eu vou dar um exemplo que talvez ajuda. Sim. Meu tio-avô veio ao Brasil uma vez. Ele era o tio do meu pai. O nome dele também era João Swedberg. Ele era o irmão mais novo do meu falecido avô. Ele veio ao Brasil. Ele já também é falecido, mas ele era fazendeiro no estado de Minnesota. E não muito alto, mas muito, muito forte. E um cristão que amava ao Senhor, mas ele também gostava de implicar com as pessoas. E a gente estava fazendo uma obra e ele ajudando. E a gente estava indo buscar terra numa caminhonete e despejando essa terra em frente à igreja e depois com carriola, o carrinho de mão, levando para o fundo para fazer um aterro. E o meu avô, que era cheio de... Meu tio-avô, que era cheio de gracinha, começou a gente. Ele falava assim, esse é o trabalho que separa os homens dos meninos, né? Vamos ver quem que é homem, ver quem é só menino. Eu acho que eu tinha 16 anos na época, não sei quanto, 17, talvez eu tinha até 18 anos na época, mas eu era bem jovem ainda. E eu tinha um amigo que estava nos ajudando com uma pá que já está tudo gasto, né? Mas esse amigo, ele é muito brincalhão e estava mais brincando do que trabalhando, né? Aí meu tio-avô meu tio João ficou cutucando e promovendo corridas para ver quem enchia o carrinho de mão com mais velocidade, ficava cronometrando e cutucando, falando, não está cheio ainda não, não está cheio ainda não, e assim por diante, e brincando. Aí eu vi que meu amigo Fábio não gostou muito. Aí tiramos a terra da caminhonete, estava na hora de buscar mais terra. Fábio, você quer ir com a gente? Não, quero ficar aqui.
Aí fui eu e meu tio lá buscar mais terra, e quando voltamos, o meu amigo Fábio estava uma arara. Ele estava mais bravo, que não queria conversa com ninguém. Por quê? Porque durante esse tempo todo que nós fomos encher, não sei, 45 minutos, 1 hora que nós fomos encher caminhonete, ele ficou matutando as ofensas e deixando a mente dele controlar ele, indo e pensando e tal. E ele era bravo mesmo. Aí isso para mim foi uma lição, porque nós temos como pessoas e como cristãos, nós temos a decisão a tomar. Nós vamos deixar nossa mente ditar o que nós vamos pensar, ou nós vamos tomar as rédeas e ditar o que nossa mente vai pensar. Porque a nossa mente funciona assim, é mais ou menos como os nossos olhos. Nós estamos olhando e alguma coisa mexe aqui do lado e nós olhamos para aquilo. Aí outra coisa mexe aqui e nós olhamos para aquilo. É por isso que eu não posso ir na casa de alguém que está com TV ligado, porque eu não consigo falar com a pessoa, meu olho fica atraído à TV. Nosso pensamento faz a mesma coisa, onde a gente está lendo alguma coisa, ou assistindo alguma coisa, ou conversando, e uma palavra entra na nossa mente, e a nossa mente viaja. E disso vai para outra coisa, vai para outra coisa, vai para outra coisa, e muitas vezes coisas que não prestam. Nesse caso do meu exemplo, era a ofensa do meu tio-avô, brincando que ele era preguiçoso e tal, em vez de dizer, não, eu realmente não estava trabalhando muito, deixa eu trabalhar mais, ele ficou bravo porque ele foi matutando e pensando e moendo aquilo na sua mente, né? Paulo está dizendo para não deixar isso acontecer, para nós falar, para nós mesmos falar para nossa mente o que é que nós vamos pensar. Como que a gente faz isso? Várias coisas. Uma é o que nós estamos fazendo com esses estudos bíblicos. Eu não sei se você percebeu que quanto mais você lê o mesmo livro, mais que isso ocupa o seu pensamento. É uma coisa boa ou não é? Verdade. E você fica... se a sua mente começa a viajar, você pode falar, não, o que eu estou lendo em Filipenses? O que eu estou aprendendo em Filipenses? E você pode pegar a sua mente e falar, não, vem cá, vamos pensar nisso. Eu creio que não é só o pensamento, mas as emoções e tal. E é por isso que ele fala em termos não só do que é verdadeiro, mas o que é belo, o que é amável. E é por isso que é importante nós escutarmos e aprendermos bons hinos. Eu vou ser franco que uma das razões que, agora que eu estou escolhendo todos os hinos por causa do coronavírus, vocês viram talvez que os hinos são um pouco diferentes, mas esses hinos que se você aprendesse e cantasse, eles vão ajudar você a focar somente naquilo que presta. É por isso que é bom ir em exibições de boa arte, onde você vai ver coisas boas. Nós tivemos isso como algo que nossa família fazia, né? A gente ia para uma cidade grande que tinha um museu de arte e nós levávamos nossos filhos, mas nossos filhos foram embora e eu e minha esposa ainda fazemos isso. Por quê? Porque nem tudo que é belo é Bíblia, né? Nem tudo que é virtuoso. Isso não significa que você tem que memorizar e só pensar na Bíblia o dia inteiro, mas que você tem que usar esse critério para tomar controle de sua mente, para você aprender a pensar só em coisas boas. E quanto mais você pensa e medita em coisas virtuosas, amáveis, verdadeiras, e toda aquela lista, os antigos falavam em 3 virtudes principais, que era verdadeiro, bom e bonito, ou belo. O verdadeiro é aquilo que corresponde à realidade.
O bom é aquilo que é verdadeiramente proveitoso. E o belo é aquilo que verdadeiramente dá prazer, dá prazer verdadeiro ao ser contemplado. E as três qualidades respondem à pergunta: por que é que você faz isso? Se você responde, por que é que você fica lendo sua Bíblia o dia inteiro? Se você responder porque é verdadeiro, você não precisa dar mais nenhuma resposta. Você respondeu a pergunta. Se você fala, por que que você treina? Eu estou treinando e eu tenho até perdido alguns quilos. Por que você treina? Por que você corre? Se eu responder porque é bom, eu não preciso dar mais nenhuma resposta. Eu respondi. E se você me perguntar por que você fica olhando para sua esposa, e se eu digo porque ela é bela, eu não preciso dar nenhuma outra resposta. Eu respondi. E Paulo está dizendo que essas coisas, o que é verdadeiro, o que é bom e o que é belo, é que deve ocupar nossa mente. Lembra que uma coisa que é bela não pode ser mentirosa. Uma coisa bela não pode ser mal para a gente. Porque existem coisas belas que são más, né? Uma prostituta bela, por exemplo. Mas veja que, no sentido bíblico, ela não é bela. A beleza dela é só externa, não é interior. Então, nós não podemos... A beleza não pode contradizer a verdade não pode contradizer a bondade. As três coisas vão juntas, é isso que eu estou tentando dizer. Tá bom, entendemos. Tá bom. Foi boa a explicação. Uma boa explicação. Eu entendi bem. Porque o verdadeiro, respeitar. O verdadeiro tem que ser verdadeiro, não pode ser mentiroso. Sim. O respeitável tem que ser aquela pessoa que confirma e responsabiliza pelos seus atos. Não é verdade? O justo também acompanha o respeitável. Sim. Não é verdade? É. O amável é aquela pessoa que não é amarga da vida. A amargura da vida também torna-se a pessoa amarga, não amável. Amável também é digno de amor, né? Então, não é só sobre pessoas, mas pode ser coisas, pode ser natureza. Boa fama. A fama ruim, ela voa. A boa fama, ela caminha. Verdade. Vamos fazer, Sebastião. Oi. Vamos fazer a... Tá bom. Também. Oi? Estou dizendo, vamos fazer a boa fama voar também. Mas aí que tá. Esse é um ditado popular que muitas vezes a gente... eu já fui dono de comércio e aquela fama do comércio, se ela for difundida, que é um bom comércio, vem muita gente ali. Se tiver uma fama que é um mau comércio, é um mau comerciante, é um ladrão, é um safado, aquilo corre igual um foguete. Espalha que é uma beleza. Então, eu estou falando com você mais ou menos baseado na má fama e na boa fama. A boa fama é muito difícil você conquistar. Sim. Mas a má fama é uma facilidade terrível para você conquistar ela. É rapidinho. E eu vou encerrar por aqui, porque senão eu vou tomar conta do culto. Deixa-me só acrescentar uma coisa a isso. Que tipo de coisa, baseado nesse versículo e nessas qualidades, que tipo de coisa devíamos assistir na TV? Que tipo de filme nós devemos assistir? Que tipo de livros devemos ler? Que tipo de arte e fotos devemos apreciar? Somente as coisas, porque a música que a música que vai tanto com a música quanto com a letra, que vai
nos ajudar a pensar naquilo que é verdadeiro, bom e belo. E tem música que vai fazer a gente pensar no que não presta. Exatamente. Então, nós temos que tomar controle naquilo que a gente deixa entrar tanto em nossos olhos, em nossos ouvidos, e naquilo que nós vamos permitir que nossa mente foca. Porque o ser humano, de uma forma em geral, o ser humano ele é ruim por natureza, porque ele tem o poder do pensamento, do raciocínio, ele analisa você de cima para baixo, de baixo para cima, de banda e de lado. De todo jeito, a pessoa está analisando o outro. Que forma ele pode analisar a minha pessoa? Negativamente ou positivamente? Depende. Por exemplo, muitas vezes, a própria pessoa que está me analisando. Né? Talvez ele é pior do que eu, mas ele vai me analisar como pessoa ruim. Não é verdade? Eu que vou te analisar agora, viu, Sebastião? Hoje eu falei bastante, não? É verdade. Hoje você está um parlador. A Zazinha perguntou uma coisa. Tudo posso naquele que me fortalece. Já está falando. Tudo eu posso na ajuda de Deus. Deus me capacita a poder uma porção de coisa. Entendeu? Deus que eu conheço. Não é isso? Ajuda a se comportar, né? Passa fome, passa doença. As outras pessoas falarem. Mas tá bom. Pelo menos um pouquinho a gente ouviu. Agora eu quero ouvir o pastor Arthur. Eu é que estou aqui me deleitando ouvindo vocês. Deixe-me voltar ao nosso foco sobre Jesus Cristo. O que vocês... Se eu anotei 12 coisas sobre o Evangelho, eu anotei 30 coisas sobre Jesus Cristo. O que vocês perceberam sobre... E o Evangelho é só nos capítulos 1 e 2. Jesus Cristo é o livro todo, não tem capítulo que ele não fala sobre Jesus Cristo. O que nós podemos aprender com o foco de Paulo em Jesus Cristo? A nossa salvação, eu acredito, eu creio. Porque se nós fizermos o que Paulo está dizendo aqui, nós estamos caminhando para a salvação. Sim. Porque se nós não fazermos o que está explicando aqui no Novo Testamento, principalmente Filipenses e muitos outros aqui, você tem que acompanhar, principalmente Paulo, que ele diz aqui, pelo sofrimento, pelo que ele fez, o que ele errado como foi, depois viu a Jesus Cristo, né? O Jesus Cristo viu ele, falou com ele, porque ele perseguia, né? Foi quando Sim. ele pegou e desistiu e vendeu, acho que deu tudo que tinha e foi viver uma vida de santidade diante do Senhor, de Jesus. Nota, o que eu quero que os irmãos percebam é que Jesus Cristo era a vida do apóstolo Paulo. Ele era o que eu não entendi. Ele era o que de Jesus Cristo? Jesus Cristo era a vida do apóstolo Paulo. Sim, ele vivia a vida de Jesus. Para ele era Jesus Cristo e só. Ele respirava Jesus Cristo, ele sonhava Jesus Cristo, quando ele comia, ele estava pensando em Jesus Cristo, tudo girava em torno de Jesus Cristo. Isso é tão importante porque nós não podemos apenas acrescentar Jesus Cristo à nossa vida. É claro que alguém que caminha assim chega à salvação, mas mais importante é o resultado, essa vida que ele tinha é o resultado de alguém que teve
é fruto da salvação, não para ganhar salvação. É o resultado de alguém que teve o que a irmã disse, irmã Terezinha, o que a irmã Afra disse, alguém que teve um encontro com Jesus Cristo, e isso modificou a vida dele completamente. Veja, ele fala sobre ele e Timóteo eram escravos de Jesus Cristo, os filipenses eram santos em Cristo Jesus, a obra do Evangelho se completa no dia de Cristo Jesus, que eu acho que é o dia que Jesus Cristo é revelado a todos nós. O alvo de Paulo é que os filipenses sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o fruto de justiça mediante Jesus Cristo. As cadeias de Paulo eram em Cristo, isto é, eles se deviam ao fato que ele seguia Jesus Cristo, ele sofreu cadeias por causa correntes, por causa pelo fato dele seguir a Jesus Cristo. Proclamar a Cristo é a mesma coisa que pregar o Evangelho. Paulo não liga quanto a si mesmo, se as pessoas estão fazendo mal para ele, estão tentando criar ciúmes nele, desde que Cristo seja pregado. É isso que traz alegria ao coração dele. Pode fazer o que você quiser desde que você pregue Jesus Cristo. Pode me maltratar, pode tentar me fazer ficar desconfortável, mas desde que você prega Jesus Cristo, eu não estou nem aí. E veja que eu ainda nem saí do capítulo 1. O viver para Paulo era Cristo e o morrer era ganho. Por que o morrer era ganho? Justamente porque ele estaria na presença de Jesus Cristo. Então, aqui, ele vivia para Jesus Cristo e quando ele morresse, ele iria estar com Jesus Cristo. Ele diz que o projeto dele era não passar vergonha, mas fazer com que em tudo Cristo fosse engrandecido no corpo dele, ou pela vida ou pela morte. E ele falou que por causa disso ele tinha confiança que no julgamento diante de César ele seria exonerado, porque ele não tinha nada pelo qual ele deveria sentir vergonha. Ele realmente queria morrer e estar com Cristo. Isso era incomparavelmente melhor do que continuar lutando aqui na Terra. Mas estava disposto a sofrer mais um pouco na carne pelo bem dos outros, para levar Cristo a eles. Paulo sabia que ficaria vivo para dar mais motivos ainda para os filipenses se gloriarem em Cristo Jesus. Ou seja, quando a gente fica alegre, nós devemos ficar alegre em Cristo Jesus. Quando Deus nos dá livramento, Jesus Cristo deve receber a glória. Ele fala sobre a graça de padecer por Cristo, como também o crer em Cristo. Isso no capítulo 1, versículo 29. Ele fala que existe exortação em Cristo, capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 5 a 11, ele fala que Cristo é o exemplo que devemos seguir quanto à humildade, isto é, devemos nos esvaziar da nossa importância, conforto e glória para servir outros e seremos exaltados em tempo oportuno, como Cristo foi. Jesus Cristo foi exaltado por Deus e tem um nome acima de todo nome, e um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é Senhor para a glória do Pai. Então, tudo caminha para a exaltação de Jesus Cristo. Paulo visa o dia de Cristo, capítulo 2, versículo 16, que é o dia em que todo joelho se dobra diante de Cristo. Ele espera em Jesus mandar Timóteo. Timóteo é elogiado por buscar as coisas de Cristo Jesus. Os filipenses devem receber Epafrodito no Senhor, e quando o Senhor é usado no Novo Testamento, é sempre o Senhor Jesus Cristo, nunca o Pai, ou raramente o Pai. Epafrodito, por causa da obra de Cristo, se adoeceu e quase morreu. Que obra é essa? Levando
levando a oferta até Paulo, né? E isso até o capítulo 2. Eu vou deixar o capítulo 3, porque o nosso tempo já quase foi, mas o capítulo 3 é ainda mais forte sobre a centralidade de Jesus Cristo em nossas vidas. E eu creio que isso mostra o quanto que nós temos que trabalhar, né? Fazer Jesus Cristo o centro das nossas vidas. Por isso que nós devemos pensar só naquilo que presta, né? Algum comentário, pergunta, dúvida, reclamação? Não, nenhuma reclamação. Eu só queria saber essa palavra que diz que se dobrará todo o joelho no céu e na terra e debaixo da terra. Essa palavra, debaixo da terra. Eu imagino que ele está falando sobre aqueles que morreram e foram para o inferno, eu acho. Quando a gente chegar lá, daqui 3 semanas, aí eu tento ter uma resposta. Que 3 semanas. Eu fico pensando, será que tem muita moradia abaixo dessa terra? Debaixo da terra, eu acho que é aqueles que foram e morreram e foram para o inferno, mas eu não tenho certeza, vou ver. Falando em sua pergunta de semana passada, viu irmão Aldo, do capítulo 4, quem que é esse fiel companheiro? Eu vou dar mais explicação quando a gente chega lá, mas um comentário que eu li, acho que é Lucas. Por quê? Porque não é alguém lá em Filipos, porque é alguém que estava com ele no início do evangelho, lá em Filipos. Então, não é alguém lá em Filipos. E em Atos, não pode ser Timóteo, que Timóteo ficou com ele. Em Atos, Lucas foi até Tessalônica com eles, e depois, porque uma coisa interessante a notar quando você lê o livro de Atos, é que às vezes Lucas, que escreve o livro de Atos, fala na primeira pessoa plural. Aí nós fomos, aí nós vimos, e nós. Ele começa a fazer isso quando vão para Tessalônica, quando vão para Filipos. Mas, aparentemente, Lucas fica em Filipos, porque quando eles foram para Tessalônica, ele fala, eles foram, não nós fomos. Ele ficou em Filipos. Então, é possível que é Lucas. Achei interessante. Ninguém sabe ao certo, mas é uma boa dedução, né? Uhum. Pode guardar no bolso para quando chegar no céu, meu irmão. Espero que eu consiga lembrar todas as minhas dúvidas, né? Talvez quando o arrebatamento acontecer, espero que Deus me deixe levar meu computador junto com minhas perguntas. Ai, me habla muito da risada. Tem que ser computado. Pastor, mas será que lá vai ter conexão Wi-Fi? Porque a gente já vai estar nas nuvens. Aí o senhor pode só pegar os seus arquivos nas nuvens. Talvez. Eu acho que por termos lá no céu mente perfeita e tudo perfeito já vai se esclarecer naturalmente, né? Mas eu acho que Deus é tão profundo e tão maravilhoso que nós nunca vamos chegar ao fundo, né? Nós vamos estar sempre aprendendo parte da vida eterna. Mas eu acho que isso faz parte da vida eterna, que é conhecer a Deus e a Jesus Cristo. Sim, exatamente. Então, mas eu acho que o segredo dos homens, quando nós chegar lá, a gente já vai descobrir tudo. Eu penso. Não sei. Vamos ver. Também não sei.
Mais alguma pergunta, dúvida, observação? Uma pergunta, pastor. A prisão de Paulo, ele estava preso em Roma. E aí eu estava pesquisando essa semana sobre o assunto, aí muitos falam que a prisão era domiciliar. Afinal, ele estava preso em alguma casa ou ele estava na cadeia mesmo? Ele não tinha tornozeleira, isso eu sei. Eu vou dizer porque eles dizem que é domiciliar. Eu vou achar aqui. Em Atos 28, diz, no versículo 16, uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que guardava. Ou seja, era sim prisão domiciliar, mas ele vivia lá com um soldado que ficava acorrentado com ele. Por isso que ele fala sobre a guarda pretoriana. Entendi. Pastor, a Elô levantou uma questão aqui. O que seria essa guarda pretoriana? A pretoriana, no final ele fala sobre os da casa de César. A guarda pretoriana era aquela guarda da elite que guardava o imperador. Eu não sei, o Brasil deve ter, né? Eu não sei. São os dragões da independência, pastor. Os dragões da independência? Isso não é uma torcida corintiana? Não, não. Não. É os guardas do presidente da República. São a guarda mais elevada do nosso país. Sim, e nos Estados Unidos tem o serviço secreto, que é a mesma coisa. Eles que guardam o presidente e tal. Então, o guarda pretoriano é esses caras. Entendeu, amor? Não é a coisa da guarda imperial. Não. A guarda imperial também ia nessa mesma linhagem. Ô, irmão Sebastião, o senhor lembra quando o senhor serviu na guarda imperial? Eu era recruta naquela época. Oh, meu Deus do céu, para com isso, gente. Eu imagino que a guarda pretoriana não fazia só isso, como o serviço secreto americano não faz apenas isso, né? O serviço secreto americano guarda outras pessoas. Foi instituído originalmente para tentar descobrir a falsificação de dinheiro. E mais tarde eles receberam também a tarefa de guardar o presidente, mas guardam o vice-presidente, guardam a família do presidente, guardam os candidatos a presidente. Chega uma hora numa campanha eleitoral em que os principais candidatos ganham a guarda do Serviço Secreto Americano. E eles vão adiante do presidente. Se o presidente for para um outro país ou vai fazer um comício em algum lugar, eles vão antes e preparam toda a segurança e tudo isso para ele, né? Eu imagino que a guarda pretoriana fazia quase a mesma coisa, por isso que Paulo podia ter um guarda desse. Obrigado. Obrigado a todos, foi muito bom. Semana que vem, capítulos 3 e 4, para a nossa concentração. Ainda, e examine especialmente o papel de Jesus Cristo para o apóstolo Paulo. Outra coisa que a Anita mencionou hoje, que seria bom você procurar. Procura quantas vezes
Paulo fala em emoções que devemos ter ou que temos por causa de Cristo. Regozijai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor, e outras coisas mais. Procura todas as vezes que nós temos emoções mencionadas. No capítulo 3 e 4 ou na carta toda? Bem, principalmente 3 e 4, mas na carta toda também. Tá, para procurar isso aí, mas a gente vai se deter no capítulo 2 ou o capítulo 2? Não, no capítulo 3 e 4. E o 2? Não, hoje foi o capítulo 1 e 2, semana que vem será 3 e 4. Não, o capítulo 2 não pode ter sido só isso, não. Então eu já estou reclamando já. Não, depois nós vamos voltar para o capítulo 1, depois o capítulo 2. Nós não chegamos nessa parte ainda. Ah, tá bom. Você pega a sua questão do capítulo 2, coloca no bolso e quando Jesus voltar, você mata a dúvida. Você pergunta, Senhor, porventura deixaste de ser Deus ao se tornar homem? Que negócio é esse de kenosis? Kenosis. Não é de todos, é só nosso. Não, isso nós vamos ver quando a gente chegar no capítulo 2, mas ainda não estamos nessa parte de capítulo em capítulo ainda. Entendi. A palavra evangélica, eu percebi que no capítulo 1 tem as 5 palavras, falava 5 palavras evangélicas e uma palavra evangélica. No capítulo 2 só fala evangélico só uma vez e no capítulo 4, 2. Sim. Isso eu percebi. No capítulo 3 não fala, né? Sim, não fala. Verdade. Então, como tem pouco no capítulo 3 e 4 sobre evangelho, vamos concentrar sobre o que ele fala sobre Jesus e também sobre emoções. Muito bem, irmãos. Muito obrigado, foi muito bom. Eu que agradeço.